Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de interface humano-computador do curso de licenciatura em computação, eu sou a professora Alana e a aula de hoje é sobre avaliação de interface. Dessa forma, os nossos objetivos serão identificar problemas de interação ou de interface e verificar conformidades com padrões ou conjunto de heurísticas. Mas, primeiramente, a gente tem que verificar qual a importância de se realizar uma avaliação de interface. Bom, para Freire, validar a interface de acordo com os requisitos do usuário permite verificar se ele encontrará uma dificuldade em seu uso e também para identificar barreiras que possam comprometer a interação. Existem vários métodos para avaliação de interface e dessa forma a gente precisa conhecer os principais deles, quais são suas características, a fim de escolher o mais apropriado para poder avaliar essas interfaces de um software, de um sistema, de um site e também de um contexto em que ele for utilizado. Existem dois tipos de avaliação: as avaliações analíticas ou de inspeção e as avaliações empíricas. As avaliações de inspeção são aquelas que não envolvem participação do usuário. Já as avaliações empíricas, elas são realizadas com a participação do usuário, ou seja, aquela pessoa que vai de fato utilizar o sistema, tá certo? Bom, essa avaliação de inspeção, por não envolver a participação do usuário, ela é realizada por um especialista com conhecimento sobre as características de qualidade que se deve ter numa interface. E a gente destaca aqui uma das principais, que a gente vai mencionar ela também, é a avaliação heurística de Nielsen. No caso da avaliação empírica, como eu mencionei, ela é realizada com a participação do usuário através de atividades que gerem dados para análise de um avaliador. Então, as mais usadas nesse tipo de avaliação empírica são as coletas de opinião, a observação do usuário e o registro de uso. A gente vai estar falando de cada uma delas daqui a pouquinho. Uma outra maneira de classificar esses tipos de avaliação é em que etapa do desenvolvimento do produto ou do serviço essa avaliação vai ser realizada. A gente tem uma avaliação formativa, quando é realizada durante o desenvolvimento do produto. Nesse caso, o objetivo é identificar e corrigir problemas antes de liberar o produto para o uso. E eu tenho ainda aquela feita após o término do produto, que ela é chamada de avaliação somativa, onde o objetivo é melhorar a qualidade do sistema ou verificar sua conformidade com determinado padrão. Tá? A gente vai falar agora de algumas técnicas das mencionadas. A gente vai estar falando sobre a coleta de opinião inicialmente. Tá? A coleta de opinião, ela tem como objetivo, como o próprio nome sugere, né, obter a opinião dos usuários, a apreciação com relação ao sistema. Algumas formas de fazer essa coleta poderiam ser através de questionários, entrevistas e grupo de foco. Nós já falamos desses três tipos de técnicas quando a gente estava obtendo a necessidade do usuário lá na aula anterior, certo? Então, a gente pode usar a mesma técnica aqui, só que com outro propósito, que agora é o de avaliação. Eu mencionei para vocês também que quando eu fiz um grupo de foco, eu já tinha, inclusive, um produto, né, que eu até fiz a demonstração durante o grupo de foco. Nesse caso, ele foi usado como uma coleta de opinião. Eu mostrei para os meus usuários, depois de uma série de discussões, o produto que eu tinha idealizado para resolver aquele problema, que era o problema de criar jogos por pessoas não programadoras. Tá? Então, a gente utilizou o grupo de foco como coleta de opinião também. Tá bom? A gente tem ainda a observação de usuário, né? Como está bem exemplificado aqui, eu tenho um usuário, outra pessoa observando o que ele está fazendo. Ele tem como objetivo obter uma visão do problema e dos aspectos positivos vivenciados pelo usuário.
Uma forma de coleta através de anotações, gravações de vídeos, áudios e ou interação. Eu posso gravar também as interações do usuário. Vou já mostrar também daqui a pouco como é feita essa coleta. O local de coleta depende do contexto de uso. Se o usuário costuma usar o sistema em casa, a coleta vai ser feita em casa, na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar que ele utilize o sistema. Ou ainda em ambientes controlados, que são os laboratórios de teste. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu deixei um link do Google mesmo, do buscador do Google, para mostrar como que seriam esses laboratórios de teste, tá? Deixa eu abrir a tela aqui do lado, deixa eu trazer para essa que está sendo exibida. Aqui, ó, o que a gente pode ver? Eu coloquei um termo em inglês para poder encontrar uns laboratórios. A gente tem aquele, o modelo tradicional que eu mencionei para vocês, uma pessoa utilizando o sistema, sendo gravado, e uma outra fazendo as anotações. Eu tenho ainda esse tipo de utilização, onde o usuário ele está em uma sala, sendo observado pelo avaliador, executando uma determinada tarefa. Pode ser que aqui esteja rodando um software que guarde essa interação, ou simplesmente a observação externa de um outro avaliador. A gente tem um outro aqui, ó, ele tem uma série de telas, tanto como as pessoas se posicionam, o comportamento, como é que elas interagem, diversas maneiras. Esse aqui mais um outro, provavelmente essas pessoas aqui não estão visualizando o avaliador, muito comum esse tipo de vidro, aquele vidro que não, tipo de polícia, né? De policiais, que quem está dentro não consegue ver quem está fora, só está sendo observado. Então, é assim que funcionam os laboratórios de teste. Também são realizados algumas técnicas nesse tipo de laboratório, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Bom, uma outra técnica é o registro de uso, que consiste em registrar em arquivos as ações executadas durante o uso do sistema. Então, o objetivo aqui é coletar informações de como os usuários usam o sistema, se há necessidade de estar presente ao lado dele. Então, algumas formas de coleta são gravações de vídeos e registros de log. Você pode gravar a tela do usuário, perceber o que ele está fazendo, tá certo? Alguns softwares, eles fornecem, inclusive, os mapas de calor, né? Aqui, ó, a gente tem uma interface e umas regiões vermelhas, em verdes. Essas regiões, elas são as regiões de clique do usuário, né? Aqui, ó, os mapas de calor e de clique mostram onde os usuários estão clicando em cada página. Esse tipo de visualização, ele ajuda a entender as áreas mais proeminentes do seu layout e que chamam mais a atenção do usuário. Uma outra forma de coletar esse tipo de observação, não só pelo clique, é possível a gente obter esses gráficos, né, através da análise de dados, por exemplo, do Google Analytics, ou pode ser baseado em ferramentas que monitorem o movimento do mouse, ele vai perceber quais são as áreas que você percorre mais o mouse, ou até mesmo observa o olho do usuário, para qual parte da tela está chamando mais atenção, tá certo? Isso tudo pode ser coletado e guardado em registros que serão analisados posteriormente. Uma outra técnica é a coleta de opinião de especialistas. A gente já falou de coleta de opinião, né? Mas eu tenho a coleta de opinião do especialista. Nessa situação, o usuário, por algum motivo, ele não está disponível, ou a participação dele pode implicar num custo elevado. Então, ele é substituído por um especialista para poder fazer essa análise. Então, o objetivo aqui é prever possíveis dificuldades que os usuários poderiam ter ao utilizar o sistema. Tá? Algumas formas são checklists e guias, nos quais os avaliadores se baseiam para analisar a interface. Então, ele já sabe o que ele deve procurar, porque é o que é o mais comum dos usuários terem dificuldades. Então, ele segue um guia. Tá, uma vez que eu coletei esses dados, eu preciso identificá-los eles em dados quantitativos e os dados qualitativos, porque a partir dessa classificação que eu consigo ter um ou outro tipo de análise, tá certo? Então, vamos pensar aqui nos dados qualitativos. Eles são usados para avaliar a eficiência
e a produtividade do sistema. Então, a gente está relacionado a quantidades, quanto tempo ele realizou uma tarefa, quantos cliques foram suficientes para ele executar a tarefa, esse tipo de coisa. Então, quantitativamente falando. Tá? Então, ele é útil principalmente para a gente comparar algumas alternativas. Ele foi mais rápido porque ele fez desse jeito, ou ele usou o sistema tal para poder fazer tal tarefa. Então, é uma forma da gente fazer comparações. Já os dados qualitativos, eles vão identificar quais são as características da interação ou da interface que estão relacionados com os problemas observados, tá certo? Ele demorou mais porque o tamanho do botão não estava suficiente, a mensagem não foi clara, esse tipo de coisa. Então, são mais qualitativos. Bom, uma vez que eu coletei esses dados, eu preciso fazer análise, né? Até para saber se o sistema está com uma usabilidade boa ou não. Então, existem 3 tipos de análise. Eu tenho uma análise preditiva, análise interpretativa e uma análise experimental. Já adianto que a interpretativa e a experimental, elas vão diferir somente de onde os dados foram coletados. Na análise preditiva, é realizado em dados coletados por especialistas, buscando prever que tipo de problemas os usuários enfrentarão. Então, ele vai prever, como o próprio nome sugere, preditiva. Ele vai fazer uma previsão dos problemas que foram, dos problemas antes que eles, de fato, aconteçam. Já a análise interpretativa, elas são realizadas com os dados coletados durante a interação, só que é uma interação em ambiente natural. Ele vai depender da interpretação do avaliador para explicar alguns fenômenos. A análise experimental, da mesma forma que a análise interpretativa, ela vai depender da da interpretação do avaliador, mas os dados são coletados em ambiente controlado, naqueles laboratórios de teste. Então, só vai diferir uma da outra nesse ponto. Ambos vão precisar da interpretação dos avaliadores, tá certo? Basicamente, algumas etapas serão necessárias para a preparação de qualquer avaliação, seja ela empírica ou de inspeção. Algumas etapas, a primeira é determinar o objetivo da avaliação, onde eu vou definir o que será avaliado, os critérios relevantes ou prioritários da avaliação. Eu vou fazer a seleção da tarefa ou páginas a serem avaliadas, porque não adianta eu querer avaliar o sistema todo de uma vez, porque ele pode ser muito complexo. Eu preciso ainda fazer a seleção dos participantes, que podem ser aqueles usuários que vão representar o público-alvo, ou mesmo os especialistas nos casos das inspeções. Eu preciso considerar a quantidade de experiência que o participante tem, esse tipo de coisa toda. Eu preciso ainda fazer a geração do material, questionário, scripts, roteiro de entrevista, descrição de tarefas, checklists, formulários, termos de consentimento, todo aquele material que a gente mencionou nas técnicas, eu preciso preparar antes de realizar de fato a avaliação, tá? Eu preciso ainda definir aquelas questões éticas de anonimato, voluntariedade, assinatura de termo de consentimento, que já vai ter sido preparado numa etapa anterior. E depois que eu preparei tudo, eu preciso fazer a execução de um teste piloto, que é aquele teste que vai só testar se eu preparei bem a minha avaliação, né? Então, é uma avaliação de qualidade do material que vai ser gerado. Então, antes do valendo, eu preciso fazer um teste até para saber se o tempo está de acordo, se o material que eu preparei é suficiente, esse tipo de coisa, tá certo? Então, essas são algumas etapas preparatórias. Existe ainda também, lá nessa referência aqui ao Press e Rogers, eles criaram um framework para avaliação de interface. Ela é muito similar com essas etapas que eu acabei de mencionar, tá? O framework, ele chama de SIDE, ele tem 6 etapas. Para cada letrinha dessa, o D, o E, o C, o I, o D e o E, é uma etapa da língua inglesa que vai compor aquela nomenclatura. Então, o primeiro D significa determinar. Vai determinar as metas e os objetivos da avaliação. A gente mencionou na técnica anterior. O E, explore, vai explorar.
vai determinar e explorar as questões cuja avaliação pretende responder. Eu tenho o C, choose, que é escolher. Escolher os métodos e as técnicas que responderão às questões de avaliação. Eu tenho identificar, que é identificar questões práticas a serem abordadas pela avaliação. Decide, que é decidir. Decidir como lidar com as questões éticas envolvidas, anonimato, questão em termos de consentimento, aquilo que a gente mencionou também. E depois eu vou avaliar, interpretar os dados que foram gerados, certo? Então, como eu mencionei, ele é muito parecido com aquelas etapas anteriores, mas é bom saber algo formal. Bom, já que a gente falou já dessa preparação, vamos pensar agora na avaliação propriamente dita. Uma das avaliações mais realizadas de interface são as avaliações de usabilidade. Eu separei aquelas aqui em dois grupos, aqueles de métodos e técnicas de inspeção, onde eu preciso de um especialista, e eu tenho os métodos e técnicas empíricos, onde é feito através do usuário. A avaliação de inspeção, os que estão grifados é o que a gente vai falar com mais detalhes. Mas eu posso ter avaliação heurística de Nielsen, revisão de guidelines, percurso cognitivo, inspeção de consistência, inspeção por checklist e inspeção por percurso pluralistas. Já em relação aos métodos e técnicas empíricos, a gente tem ensaio de interação e protocolos verbais. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos e técnicas de inspeção. Como eu mencionei, a gente vai falar a heurística de Nielsen e do percurso cognitivo. A avaliação heurística de Nielsen, ela foi desenvolvida por Jacob Nielsen. Ele formulou um conjunto de 10 heurísticas que vão ajudar a projetar uma boa interface e, consequentemente, uma boa experiência de usuário. Como eu mencionei, elas são 10. A número 1, visibilidade do sistema, do status do sistema. 2, correspondência entre o sistema e o mundo real. 3, controle do usuário e liberdade. 4, consistência e uso de padrões. 5, prevenção de erros. 6, reconhecimento ao invés de memorização. 7, flexibilidade e eficiência de uso. 8, design estético e minimalista. 9, ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. 10, ajuda e documentação. Aqui embaixo, nesse link, eu separei um conjunto de exemplos em que você pode estar vivenciando, identificando cada uma dessas heurísticas, tá? Só que eu trouxe algumas, a gente não vai dar tempo de falar de todas, mas vocês podem acessar depois o link e observar as outras heurísticas que não foram mencionadas. Bom, começando pela heurística número 1, visibilidade de qual estado estamos no sistema, ela diz o seguinte, que é de responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo no momento para o usuário. Então, eu trouxe um exemplo aqui da interface do YouTube, onde eu tenho uma playlist, a playlist da nossa disciplina, né? Até então, eu só tinha colocado 4 vídeos, mas aqui, o que a gente percebe? Quando a gente está assistindo ou ouvindo uma playlist lá no YouTube, do lado direito vai ficar bem claro qual é o vídeo que a gente está assistindo e quais são os próximos que já foram assistidos ou não. A gente percebe aqui, ó, através dessa linha vermelha, que esse vídeo 4 eu já assisti ele todo. Então, ele me mostra qual é o estado do sistema naquele momento, tá certo? Através da interface eu consigo ter esse conjunto de informações. A heurística número 2, correspondência entre o sistema e o mundo real, ele diz que a gente tem que embutir nas nossas interfaces aquelas metáforas que a gente mencionou quando estava falando de affordances, né? Algo que remetesse ao mundo real. Então, quando a gente está, por exemplo, usando o Photoshop, para quem não conhece, o Photoshop ele é um software de edição de imagens. Então, quando a gente está usando o Photoshop, ele tem uma barra de ferramentas que a gente observa bem essa heurística, né? Ela embute na ferramenta alguns elementos do mundo real. Para quê? Para facilitar o nosso uso quando a gente estiver utilizando. Por exemplo, eu tenho aqui uma borracha,
eu tenho um conta-gotas, esse conta-gotas é usado para obter a cor de um determinado elemento. Eu tenho uma varinha mágica, quando eu quero recortar um elemento de uma forma diferente. Eu tenho a caneta, tenho uma lupa, ou seja, ele usa elementos do mundo real na interface, de forma que eu consiga identificar a funcionalidade dele a partir do que ele está me remetendo, aquele objeto do mundo real, tá certo? A terceira heurística, liberdade de controle fácil para o usuário, ele diz respeito à preocupação de deixar o usuário fazer o que ele quer ou não na interface. Então, essa heurística, basicamente, ele diz o seguinte: só dê acesso ao usuário o que de fato não interferir nas regras de negócio, ou seja, qualquer funcionalidade que não seja prejudicial ao sistema, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, esse é o exemplo, uma interface lá do Twitter. Imagina o seguinte: alguém foi lá e fez um Twitter, você gostou do que ele tweetou e deu um retweetou. Só que o tweet ele não pode ser editado, ele pode ser somente apagado. Imagina que ele pudesse ser editado, embora ele não possa. Eu permitir que alguém edite um Twitter pode ir contra aquele meu desejo de ter retweetado alguma coisa. Por exemplo, eu retweetei quando eu estava concordando com a opinião de alguém. Se ela mudou aquela opinião, editou, pode ser que eu não concorde mais. Então, poderia ser prejudicial para o negócio, para as regras de negócio da ferramenta, certo? Então, eu só posso dar liberdade para o usuário se não for interferir com as regras de negócio do meu aplicativo, tá bom? Como eu mencionei, eu vou pular algumas heurísticas, eu vou pular agora para 5, prevenção de erros. Nessa heurística, ela diz o seguinte: ela diz que a gente não deve deixar o usuário errar, tá? Ou seja, a gente precisa minimizar as possibilidades de erro de um usuário através da nossa interface. Então, aqui, ó, eu trouxe o exemplo do Google. O Google, quando você começa a digitar, ele já te dá um conjunto de termos, provavelmente que você já está buscando, né? Eu vou ter aqui heurísticas de, ele completou Nielsen, usabilidade, investimento, Nielsen exemplo. Então, evita, na verdade, minimiza que o usuário erre. E mesmo assim, eu fui e quis errar. Eu botei o Nielsen com Z. E ele botou, exibindo resultados para heurísticas de Nielsen. Quando eu errei, ele me mostrou o resultado correto. Menos que eu quisesse insistir no erro, eu ia clicar aqui, tá certo? Então, o Google ele faz isso muito bem, de uma forma muito inteligente, tá? Ele tenta prevenir que o usuário não cometa erros. Uma sexta heurística, reconhecimento em vez de memorização. Ela parte do pressuposto que o usuário ele não tem a obrigação de decorar qual foi o caminho que ele fez para chegar em uma determinada página. A interface tem que dizer isso para ele. Então, é muito comum o uso desses breadcrumbs, né, nas interfaces, que vão mostrar o caminho que o usuário fez. Aqui do lado, a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida lá no laboratório, chamada Great. Desenvolvi ela no meu mestrado. Ela é só para vocês entenderem rapidinho, nesse módulo, que é o módulo Classroom, ela vai fazer o gerenciamento de turmas, tarefas, anúncios, atividades, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, esse é o elemento ao qual eu me referi, o breadcrumb. Ele vai me mostrar o caminho que eu fiz até chegar nessa lista de turmas. Eu fui no dashboard, depois eu fui no módulo Classroom, depois acessei a parte de listas de turma, tá certo? Então ele me mostrou o caminho que eu fiz para percorrer, tá bom? Então, como eu mencionei, são 10 heurísticas, não vai dar tempo da gente mencionar cada uma delas. A gente vai partir agora para esse formulário de avaliação. Então, diante da necessidade de se avaliar uma interface, um especialista nas heurísticas, ele vai ter conhecimento dessas 10 heurísticas e através de um formulário, quando ele estiver identificando, navegando pela interface do sistema, ele vai fazer suas observações. Então, basicamente, o formulário ele vai dizer a qual heurística aquele problema se refere. Tem um texto de verificação, por exemplo, aqui é a heurística 3, liberdade e controle do uso. A verificação os usuários podem fazer o que querem quando querem.
aqui um local para eu descrever o problema e depois dizer o quão sério aquele problema é. Se ele é sem importância, se ele é cosmético, simples, grave ou catastrófico. Vamos a um exemplo. Imagina que eu estava fazendo uma avaliação de uma interface de vendas, um sistema de vendas, e eu percebi que na página de relatório sumarizado de vendas, o usuário podia alterar o valor mostrado antes de realizar a impressão. Isso para mim é catastrófico, está alterando os dados que não são reais, então está gerando um problema gravíssimo, por isso que eu coloquei ele aqui como catastrófico, ou seja, algo que deve ser corrigido o quanto antes, tá bom? Então, esse é só um exemplo, pessoal, não encontrei nenhum erro desse tipo, não. Bom, e fazer uma avaliação heurística é fácil, é difícil? O que é que eu vou depender disso? Eu diria que é difícil de aplicar, principalmente porque a gente precisa da experiência do avaliador. E não é só um avaliador. Nas heurísticas de Nielsen, para uma avaliação heurística de Nielsen, o recomendado é que se tenha pelo menos 4 a 5 avaliadores. Então, é difícil de encontrar 4 a 5 especialistas nessa área, tá? Uma vez mesmo que eu encontrasse, né, ele não é uma tarefa simples, ainda mais porque são muitas heurísticas que devem ser lembradas, e ainda para cada uma delas eu preciso determinar um grau de severidade, né, de 0 a 4, como eu mencionei, sendo 0 sem importância e o 4 gravíssimo ou catastrófico. Então, não é algo simples de ser realizado. Bom, um outro tipo de avaliação por inspeção é o percurso cognitivo. Nesse tipo de avaliação, o avaliador, também ele é um especialista, ele não é um usuário, como a gente já mencionou, ele vai simular o caminho que o usuário executaria para realizar uma determinada tarefa. O foco aqui é avaliar as interfaces quanto à facilidade de aprendizagem, ou seja, se elas estão de uma forma cognitivamente intuitiva, digamos assim, tá? Então, ele precisa saber o que ele precisa saber antes de realizar a tarefa e o que ele deve aprender ao realizar a tarefa. Ou seja, um especialista, diante de uma tarefa que ele precisa fazer, ele vai se perguntar a todo momento se a ação está correta, se o usuário saberá qual é o próximo passo, que ações estão disponíveis. Então, ele tem que se perguntar e se questionar o tempo todo, a fim de seguir um roteiro lógico, um percurso cognitivo lógico para a execução daquela tarefa e para saber se a interface está condizente com a realização dessa tarefa, de uma maneira intuitiva. Aqui nesse vídeo, nesse link, eu deixei um vídeo de uma pessoa realizando um percurso cognitivo, onde foi dada uma tarefa para ele, se eu não me engano, a tarefa era encontrar o curso de Java, que estava sendo oferecido como curso de extensão, só que o especialista, embora ele conhecesse o método, ele não conhecia a interface, ele nunca tinha sido submetido àquela interface, e ele precisava executar essa tarefa. Então foi bom porque ele percebeu que os links não estavam bem dispostos, esse tipo de coisa. Bom, e para finalizar, só falar de uma norma ISO, que é a ISO 924111, que vai definir que é uma norma que define a usabilidade e explica como identificar as informações necessárias a serem consideradas na especialização ou avaliação de usabilidade. Então, é uma norma, assim como aquelas normas de monografia que são feitas pela ABNT, existe uma norma ISO para avaliação de usabilidade, tá? Essa norma ISO, ela vai se basear em 3 pilares: eficiência, eficácia e satisfação. A eficiência, ela diz respeito à realização da tarefa sem erros. A eficácia é a realização da tarefa com a otimização dos recursos disponíveis. E a satisfação é o quão as expectativas elas foram alcançadas, certo? Vamos colocar um exemplo prático. Como eu mencionei, a avaliação de usabilidade e relativa a essa ISO, não necessariamente são a sistemas interativos, podem ser a qualquer coisa. Eu coloquei aqui como exemplo a avaliação de usabilidade de um saca-rolha. Então, imagine que foi pedido para você fazer a avaliação de usabilidade de um objeto qualquer, por exemplo, um saca-rolhas. O que mais você precisa saber para realizar essa avaliação?
É a primeira pergunta que você deve se fazer. Você precisa saber, por exemplo, quem é o usuário. Se ele é forte, se ele é fraco, se ele tem problema nas articulações, qual o tamanho da mão dele, se ele é destro, se ele é canhoto, esse tipo de coisa você precisa saber. Você precisa também saber qual é o objetivo da tarefa. Nesse caso do saca-rolha, é abrir uma garrafa de vinho sem destruir a rolha, tá certo? E qual o contexto? O saca-rolha ele vai ser usado novamente ou ele vai ser descartado? Existe um espaço para guardar esse saca-rolha? Depois que você identificou essas restrições, é preciso definir quais os aspectos do produto você pretende avaliar. Tá? Você vai se preocupar com a eficiência da tarefa, a eficácia, a satisfação do usuário. Então, vamos pensar naqueles critérios, tá? Por exemplo, por eficiência, ele conseguiu realizar a tarefa sem erro? O usuário precisou fazer muita força? Ele destruiu alguma rolha? Ele demorou para abrir? E com relação à eficácia, o usuário conseguiu abrir a garrafa? E em relação à satisfação, o saca-rolha é confortável? Ele é bonito? Ele é agradável? Posso deixar ele sobre a mesa? Esse tipo de coisa, tá? Então, aí a gente viu 3 critérios que são definidos na ISO para avaliação de usabilidade de objetos ou de interfaces interativas. Bom, e para finalizar, eu queria deixar um convite aqui para vocês. Esse é um curso de avaliação de usabilidade desenvolvido lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm uma plataforma muito boa chamada Lumina, que é uma plataforma online de cursos gratuitos. E eles têm um curso muito bom de avaliação de interface, avaliação de usabilidade. Então, eu deixei aqui o link para vocês, caso vocês tenham interesse. Não existe só cursos de usabilidade lá, existem cursos de Arduino, outros e outras da área de computação, como de outras áreas também, tá? Vale a pena a visita. E lembrando que são gratuitos e que emitem certificado. Então, vale muito a pena. Aqui eu estou deixando algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. Tem o tão conhecido, que é o primeiro aqui, o livro da Simone, Interação Humano-Computador, algumas outras apresentações que eu encontrei aí pela internet, alguns anais de congressos, as imagens, tem alguns PDFs também. E aqui embaixo, sobre a norma ISO que eu mencionei, tá? Então, vale a pena dar uma conferida. Então, pessoal, pela disciplina era isso. Espero que tenham gostado. A gente se encontra aí em próximas disciplinas. Um abraço e até mais.